Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo, meditando em 25 sementes para o ano de 2025, aquilo que você deve plantar, semear no seu ano de 2025. Hoje a nossa semente é cuidado, olhinho no que vê. O que a Bíblia fala para nós em relação aos nossos olhos? A Bíblia ela tem muito a nos dizer a respeito dos nossos olhos, tanto de maneira literal como de maneira simbólica. Nós temos alguns versículos chaves que abordam o papel e o significado dos olhos nas Escrituras. Primeiro que eles são um símbolo de pureza, de luz e pureza. Mateus, nós vamos usar o texto de Mateus 22, 23 como o texto base. Diz assim a palavra do Senhor: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? O significado desse versículo é que ele enfatiza que os olhos são a janela para a nossa alma e influenciam o nosso estado espiritual. Ter olhos bons significa pureza, enfoque espiritual de uma vida cheia de luz, da luz de Deus. Os olhos maus significam impureza, pecado e uma vida imersa nas trevas. Mas a palavra de Deus ela nos aconselha a guardar os nossos olhos. Salmo 119, 37 diz assim: desvia os seus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. O significado desse versículo é uma oração que Davi faz a Deus para que o ajude a proteger os olhos, os seus olhos, os olhos das tentações, das coisas fúteis, e orientando para que o significado divino, em relação a como guardar os seus olhos. Tem um outro texto que fala do poder dos olhos. Provérbios 4, 25 diz assim: olhem os teus olhos para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Esse versículo destaca a importância de nós mantermos os nossos olhos focados no caminho certo. E o caminho, todos sabemos, que é Jesus. Nós devemos evitar as distrações que podem nos desviar da direção correta. Nós devemos também evitar a luxúria. Mateus 5, 28 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus ensina sobre a pureza dos olhos e do coração, advertindo contra olhar com luxúria ou com desejo aquilo que não nos pertence, que é visto como um adultério no coração. Devemos também proteger a nossa alma, já que os olhos são a janela da alma. Jó capítulo 31, versículo 1 diz assim: fiz um pacto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Jó fala sobre fazer um pacto com os seus olhos para não olhar com desejo para uma virgem, destacando assim, então, a disciplina pessoal que ele tem de guardar a pureza e a santidade de Deus em seu coração. Os olhos de Deus também são revelados na sua palavra. Lá em 2 Crônicas 16, 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Ele enfatiza aqui que os olhos de Deus estão sempre sobre nós, procurando apoiar aqueles que são fiéis a ele.
Então, nós podemos refletir e tomarmos algumas decisões, né? Primeiro, nós devemos fazer um exame pessoal. Fazer uma reflexão sobre aonde os nossos olhos estão focados, né? Aonde nós gastamos mais tempo com os nossos olhos. Se eles estão alinhados com os princípios de Deus ou estão distraídos por distrações e tentações. A proteção espiritual, nós devemos orar a Deus pedindo para proteger os nossos olhos das tentações e nos ajudar a focar nas coisas que são espiritualmente edificantes. Nós devemos procurar práticas saudáveis, manter os nossos olhos, saudáveis. Eu acho que a palavra de Deus é um colírio para os nossos olhos, para mantê-los sempre puros e cheios de luz. Nós devemos orar pedindo a Deus para proteger os nossos olhos, então, para que a gente possa focar nas coisas que são realmente espiritualmente edificantes na nossa vida. Nós devemos buscar práticas saudáveis, principalmente no consumo de mídia, entretenimento, escolhendo conteúdos que reforcem a nossa fé e os nossos valores cristãos. Então, a importância de nós olharmos a nossa vida espiritual, lembrando dos nossos olhos. Então, pensando na necessidade de manter a nossa visão pura e focada em Deus. Então, por isso que nós podemos pensar profundamente sobre esse texto, de Mateus 6, 22 a 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Jesus, ele traz essa metáfora dos olhos da candeia do corpo para enfatizar que os nossos olhos determinam o estado espiritual de todo o nosso ser. Se os nossos olhos estiverem fixados ou focados em Deus e nas suas verdades, então a nossa vida sempre será cheia de luz, de orientação divina. Contudo, se os nossos olhos estiverem fixados em coisas corruptas ou pecaminosas, nosso ser inteiro será afetado por uma escuridão espiritual. Muitas pessoas estão hoje imersas às trevas, sem direção, sem orientação e sem luz. Então, o Salmo 101:3 diz: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disso se apegará a mim. Salmo 119:18 diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas das tuas leis. Então, esses dois versículos eles destacam a importância de nós mantermos nossos olhos puros e direcionados para as coisas de Deus. Evitar coisas torpes, corruptas diante dos nossos olhos, proteger a nossa mente e também o nosso coração. Além disso, nós devemos orar e pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, como Paulo fala, Abre os olhos do nosso coração, para que a gente possa entender as maravilhas contidas na palavra de Deus. Evitar a cobiça e a luxúria. Mateus 5:28 falou sobre isso, Nós devemos sempre cuidar os nossos olhos, pois eles são a janela da nossa alma. Uma orientação também importante é que se tiramos os olhos das coisas que nos distraem, que corrompem o nosso coração, nós devemos fixar aonde? Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Então estamos aqui sendo encorajados a manter os nossos olhos espirituais fixos em Jesus, focar nele, encontramos força, propósito e direção em nossa jornada de fé. Então vamos manter os nossos olhos em Cristo, evitar as distrações e as tentações que possam nos desviar. Jó nos dá esse conselho bem precioso, Jó 31:1, que ele fez um pacto com seus olhos para que não fixassem naquilo que poderia ofender a Deus, protegendo os seus olhos. Cuidado, olhinho no que vê, A importância de a gente estar protegendo os nossos olhos das coisas que corrompem a nossa mente e também o nosso coração. Uma coisa importante também que nós podemos fazer
cuidar da forma como nós estamos colocando coisas diante dos nossos olhos, principalmente pensando nas redes sociais. Nós devemos ter cuidado com o uso das redes sociais, os impactos que eles têm em nossa vida mental e também emocional. Os conteúdos impróprios, né? Nós devemos cuidar, as comparações, a inveja. Nós devemos examinar os nossos atos, não nos orgulhar de nós mesmos e nem ficarmos nos comparando com ninguém. Evitar a fofoca e a discórdia que há nas redes sociais, e principalmente porque gastamos muito tempo, né, nas redes sociais. Então podemos fazer algum propósito para o próximo ano. Efésios 5, 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós devemos estar sempre cuidando disso, cuidando dos nossos olhos, das influências negativas, colocando limites, selecionando conteúdos positivos, mantendo a pureza dos nossos olhos. Então essa reflexão fica para nós cuidarmos, né? Com as redes sociais, refletirmos sobre aquilo que nós estamos vendo e ouvindo e pensando nos valores que nós devemos guardar, né? Para que nós possamos então glorificar a Deus em todo tempo, em todo momento, principalmente com os nossos olhos. Deus te abençoe e até amanhã, as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Deus te abençoe e até amanhã.